História épica da maçonaria. Qualquer maçom que levou um momento para se aprofundar na história da maçonaria, sem dúvida descobriu uma história lendária da ordem. Tipicamente, essas histórias incluem um relato da fraternidade levada de Adão até a construção do templo do rei Salomão e praticada por Pitágoras. Para muitos maçons, essas histórias são confusas. Embora sejam muito grandiosos e interessantes, deixam muito a desejar pela mente inquiridora. Hoje, examinaremos de onde vieram essas lendas, discutiremos seus propósitos e, esperançosamente, lançaremos alguma luz sobre essas épicas histórias maçônicas. O primeiro relato conhecido da história maçônica, que incluiu personagens de destaque da Bíblia e os períodos clássicos, foi incluído nas Constituições dos Maçons Livres de Anderson. Esta história em particular é muito elaborada e inclui a grande influência da maçonaria ao longo da existência do homem, incluindo seu efeito na história da Inglaterra. As Constituições de Anderson não explicam de onde essa conta se originou, nem referencia documentos que possam fornecer informações adicionais. É um relato especulativo das origens da maçonaria, que foi desenvolvido para implicar a maior grandeza da ordem nobre. A prática de criar essas histórias não era incomum durante o período em que Anderson compôs as Constituições. Uma rápida investigação da Ordem Independente de Companheiros Estranhos mostrará que esta organização também fornece uma história especulativa. Alguns traçam essa ordem específica desde o exílio dos israelitas na Babilônia. Essas histórias elaboradas têm como objetivo proporcionar um sentimento de orgulho da fraternidade, apelando para a identidade religiosa e geográfica. Não surpreendentemente, os fundadores da maçonaria moderna na Inglaterra incluíram personagens do Antigo Testamento e da realeza britânica em sua história para apelar às crenças religiosas e ao patriotismo de seus membros. Talvez o fato de os maçons terem um dos relatos históricos mais detalhados e inspiradores tenha contribuído para seu sucesso incomparável como ordem fraterna. Apesar do fato de que esse relato histórico parece obviamente fabricado para criar uma maior reverência pela maçonaria, muitos estudiosos maçônicos expandiram essas lendas. Essas elaborações são provavelmente a principal razão pela qual alguns maçons estão convencidos de que essas lendas são verdadeiras. Albert G. Mackay, Albert Pike e Manly P. Hall estão entre os que embelezam o primeiro épico maçônico das Constituições de 1723. Esses relatos incluem uma história detalhada de como a maçonaria foi estabelecida e aprovada entre os hebreus, a união de ordens cavalheirescas, como os Cavaleiros Templários com a maçonaria e os efeitos das tradições místicas na fraternidade. Não se sabe se esses estudiosos pretendiam que suas histórias fossem vistas como lendárias ou factuais. O que se sabe é que esses relatos são completamente inexistentes em qualquer base histórica e, como a história fornecida por Anderson provavelmente pretendia fornecer um senso de propósito para a ordem. O que sabemos sobre as origens da maçonaria é que a primeira grande loja foi formada no início dos anos do século XVIII, por algumas lojas especulativas que operavam de forma independente por algum tempo. Talvez nunca conheçamos a verdadeira história de nossa arte especulativa, mas podemos nos orgulhar da organização em que ela se tornou. Além disso, nossa história especulativa serve de base para muitos de nossos belos graus. É divertido e rico em simbolismo. Faz parte de quem somos como fraternidade, desde que reconheçamos a lenda maçônica por seu significado ritualístico e não como evidência factual de nossa longevidade, ela continuará a servir bem nossa nobre ordem. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.